Finalmente, nessa manhã de quarta-feira, o IBGE divulgou o resultado do PIB de 2019. Esse é o resultado oficial. O que havia sido divulgado era uma prévia do Banco Central, o IBC, que sempre sai um pouco antes do resultado do IBGE. E como já era esperado, o resultado ele é decepcionante. Um crescimento econômico inferior aos últimos 2 anos do governo Temer. Em 2017 e 2018, a economia cresceu 1,3%. Mesmo no conturbado governo Temer, teve esse crescimento nos últimos 2 anos. E em 2019 teve um crescimento de 1,1%. Bolsonaro conseguiu fazer a economia crescer a uma taxa inferior aos últimos 2 anos do governo Temer. 2019 foi um ano de mudança de governo. Isso por si só gera uma renovação de expectativas para o mercado. Bolsonaro colocou como ministro da Economia um cara pró-mercado, que desde o princípio sempre teve a intenção de entregar tudo aquilo que o mercado quer, as reformas que o mercado quer. Bolsonaro ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência em primeiro turno, já aprovou ali em julho, depois em agosto, no segundo turno lá no Congresso. Ou seja, mais ou menos na metade do ano já entregou a principal reforma que o mercado queria. Bolsonaro injetou consumo na economia, injetar, assim, entre aspas, né? Porque na verdade uma parte das pessoas usou para pagar a dívida. Foi a injeção de FGTS. Mais de 20 bilhões injetado na economia para dar uma estimulada no consumo, uma espécie de desfibrilador ali para ver se acorda a economia. Taxa de juros real, a menor da história. Lá embaixo a taxa de juros da economia. Tudo que eu estou falando aqui é cenário favorável ao crescimento econômico. A taxa de juros baixa, por exemplo, estimula investimento, estimula consumo. E por que mesmo com tudo isso aí, o cara conseguiu ter um crescimento menor do que o crescimento de Temer, no governo Temer? Tendo em vista que foi um governo extremamente conturbado, cheio de denúncias de corrupção. Não é à toa que Temer chegou a ser preso no início de 2019 e Bolsonaro conseguiu ser pior. Por quê? Porque o governo é um circo. Apesar de todos os fatores favoráveis ao mercado, favoráveis ao crescimento econômico, o governo é um circo. Aí a gente vê o resultado, por exemplo, no investimento. O investimento de 2018, 3,5%, salvo engano, a taxa de crescimento do investimento, foi muito superior à taxa de crescimento do investimento agora em 2019, salvo engano, 2,2%. Eu sei que foi muito superior. Eu vou deixar o link aqui da matéria do G1, mostrando todos os detalhes dos dados do PIB. E o que é o investimento, na visão da macroeconomia? É a aquisição de máquinas e equipamentos, né? É a aquisição de bens de produção. Então, esse resultado decepcionante no investimento, na aquisição de bens de produção, reflete muito bem o que está acontecendo no país nesse momento. Bolsonaro colocou uma equipe que eu não vou falar, é porque o YouTube está restringindo a divulgação de vídeos que tem palavrões, então eu estou tentando me controlar aqui. A equipe de Bolsonaro é formada por um bando de... Como é que eu posso falar? Bando de quê? Um bando de asnos. Ó, eu estou sendo educado aqui. O governo é um circo. Quando ele não fala besteira, é alguém da equipe que fala. Todo dia tem besteira vindo da equipe de Bolsonaro. Damares, Paulo Guedes e por aí vai. Quando não é ele, é alguém da equipe que fala alguma bobagem. Isso cria um ambiente de instabilidade, um ambiente de falta de credibilidade, de falta de previsibilidade, que é tudo aquilo que o mercado não quer. E aí o detentor de capital, ele fica esperando, ele fala, pô, tem um circo lá que assumiu o governo, né? Eu vou esperar para ver o que é que dá isso aí. Por enquanto não vou investir não, vou esperar, porque tem denúncias de corrupção contra a família de Bolsonaro, troca de ministros, tá uma loucura. Você não sabe qual ministro que vai continuar no ano que vem, você não sabe quais que vão permanecer.
E crise diplomática, o Bolsonaro ofendendo a esposa do presidente da França. Descaso com a área ambiental, isso queima a imagem do Brasil lá fora também. Hoje existe essa preocupação, cada vez mais existe essa preocupação com a parte ambiental. O Bolsonaro não está nem aí para a Amazônia que se exploda, isso prejudica a imagem do Brasil no exterior. E é isso que está acontecendo. Um bando de amadores, um bando de crianças de 13 anos de idade invadiu o poder. E foi Bolsonaro que colocou lá. Ele é a primeira criança, né, que botou a turma do barulho lá no poder. E isso está travando os investimentos para a economia brasileira. Isso está travando o crescimento da economia brasileira. O consumo das famílias está travado, mesmo com a injeção que houve de FGTS na economia. Existe uma ilusão de que essa queda no desemprego é algo positivo, né? Na verdade, o que está puxando a queda no desemprego é que as pessoas estão desistindo de procurar emprego e partindo para a informalidade. A informalidade é recorde em 2019 em 20 estados, informalidade recorde. Só para explicar como acontece o cálculo do desemprego, né? Quando você desiste de procurar emprego, você sai da estatística de desemprego, né? Porque tem muita gente que não sabe disso, mas é isso que acontece. Então, não é que estamos assinando mais carteira de trabalho, não é por isso que a taxa de desemprego tem caído, é porque as pessoas estão desistindo de procurar emprego e partindo para a informalidade. E a economia brasileira depende muito de consumo, sempre dependeu. E quando o consumo está travado, a economia não cresce. E se as expectativas não melhorarem, o consumo vai continuar travado, porque a reforma da Previdência também tem um poder de dar uma travada um pouco maior no consumo, porque a classe média, sabendo que só vai se aposentar com 65 anos, se sente cada vez mais estimulada a fazer previdência privada. Isso reduz ainda mais o consumo. É isso. Detalhes a respeito do PIB tá no link que eu vou deixar na descrição. A matéria é bem didática do G1 e bem detalhada. Esse é o resultado de você colocar uma criança de 11 anos de idade para ser presidente do Brasil. A criancinha colocou a turminha da equipe, todos de 11 anos de idade. O Brasil virou um circo e a economia continua travada. É isso. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.